Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dos Movimentos que Curam, um podcast para trazer mais conhecimento para você que tem passado por desafios, principalmente dentro da doença de Parkinson. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a doutora Maria Fernanda Guerini. Ela é médica geriatra, mas antes de eu bater um papinho com ela, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Clica ali no sininho para que você possa receber todas as informações e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo afora em relação a Parkinson, atividade física. E hoje a doutora Maria Fernanda, ela vai falar um pouquinho mais para nós sobre a medicina geriatra. Mas antes eu vou apresentá-la. Primeiro eu quero, Maria, te agradecer por ter aceito esse convite e poder compartilhar conosco aquilo que você sabe muito bem. Obrigada. A doutora Maria Fernanda, ela é especialista em longevidade, neuropsiquiatria e cuidados paliativos. Ela é membro titulada da Sociedade Brasileira de Geriatria. Ela é especialista em distúrbios cognitivos associados ao envelhecimento. Ela faz atendimento em consultório, domiciliar e telemedicina. A Maria Fernanda também é a mãe dos gêmeos Maria Alice e Otávio, e ela é esposa do Alexandre. Maria, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer estar aqui hoje, conversando aí com uma profissional aí que tem uma linha muito parecida comigo aí, a Letícia, mas é um prazer mesmo falar sobre saúde, falar sobre longevidade, né, sobre prevenção de doenças e da melhor forma também conduzir as doenças quando elas existem, né? Mas é um prazer. Obrigada pelo convite. Que bom que você está aqui. Maria, primeiro eu quero saber quem é a Maria Fernanda. Eu conheci a Maria Fernanda, eu estava num evento de empreendedorismo, que é o Maximize Summit, e um colega em comum chamou você lá na frente, né, para explicar o porquê que a convidada, uma das principais palestrantes, estariam naquele lugar. Uhum. E aí ele falou que você era médica geriatra. Eu falei, preciso falar com ela. E o que eu fico mais impressionada é que Deus, quando Ele quer abençoar a nação, o seu povo, Ele conecta pessoas. E naquele momento eu falei assim, eu vou falar com ela. Nunca tinha te visto, nunca tinha ouvido falar de você. Uhum. Deu intervalo, eu fui no banheiro e eu vi você entrando. Eu falei, é agora. Fiquei toda animada, fiquei esperando você lá fora, me apresentei. E que bom que essa conexão aconteceu. E hoje eu quero conhecer um pouquinho quem é a Maria Fernanda antes dela se tornar a doutora Maria Fernanda. Então, que encontro poderoso, né? Poderoso. Usando as suas palavras. Aquele ambiente riquíssimo, assim, eu acho que foi uma oportunidade muito boa para a gente, duas profissionais que trabalham, né, com o mesmo perfil de pacientes se encontrarem, e isso é muito bom para nós, né, como profissionais, e principalmente para os nossos pacientes, né? É verdade. Então, que bom que você me encontrou, até porque geriatras em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nós somos poucos. Então, nós não somos muito fáceis de achar, no geral mesmo, né? Então, mas assim, primeiramente, Maria Fernanda não é do Mato Grosso do Sul, né? Eu vim de São Paulo, do interior de São Paulo, uma cidade que chama Porto Feliz, né? Vivi minha vida toda lá, fiz minha formação em Marília, na FAMEMA, depois terminei minha especialização em geriatria, em distúrbios cognitivos, em São Paulo, na USP, e vim traçando, né, toda a minha linha aí de estudos profissional. Desde o início eu já sabia que eu queria fazer geriatria, que eu queria estar bem próxima do envelhecimento, me interessei desde o início da faculdade, né? Você sempre quis ser médica? Assim, era sonho de criança? Ai, sempre. Aquela coisa que você perguntava para mim quando eu tinha uns 5, 6 anos, minha mãe fala, o que você quer ser quando crescer? Só que eu queria ser pediatra. Uhum. Acabei indo para o outro extremo. Não me arrependo, gosto muito. Mas assim, sempre quis ser médica, eu sempre gostei, né, de pessoas, eu gosto de ouvir histórias, assim, eu gosto de estar em contato, conhecer pessoas diferentes. E ao longo da minha vida encontrei pessoas maravilhosas. E aqui hoje eu tô com você também, incrível. Mas sou casada, né, com o Alexandre, que é daqui do Mato Grosso do Sul, me trouxe para cá, estamos aqui há 5 anos. Obrigada, Alexandre. Isso.
E eu tenho a Maria Alice e o Otávio, que são os gêmeos, eles têm 5 anos, nós estamos aqui, que são minha razão de viver, assim. Eles nasceram aqui? Nasceram em São Paulo, eles vieram para cá com 2 meses. Ai, pequitiquinho. Bem pequenos, são os mato-grossenses já, gostam de mandioca, carne, já estão bem adaptados. Ai, que legal. E, assim, eu gosto muito, né, primeiro, da minha família, né? Eu gosto muito do meu trabalho e eu tento levar tudo que eu venho aprendendo no trabalho sobre estilo de vida, eu tento trazer para minha vida também, né? Eu adoro, amo esporte, temos outra coisa em comum, gostamos de jogar beach conta, tênis. quais são seus esportes favoritos? Beach tênis hoje. Febre, né? Não, no último Mundial. ano é meu predileto, então eu jogo beach tênis 3 a 4 vezes por semana, faço Ai, aula para poder melhorar, musculação, que também a gente vai falar sobre isso em algum momento, quanto fundamental para qualquer indivíduo que vislumbra aí autonomia e independência nos próximos anos. Mas minha vida toda, joguei futebol, joguei handball, sempre estive em movimento. Que legal, né? Parabéns por isso. Como você sempre falou, eu amo isso, assim, também. Eu adoro esporte, não consigo ver nenhuma pessoa hoje que trate alguma coisa, alguma doença, sendo aguda ou crônica, que não envolva atividade física. Não dá. A minha mente, ela não assimila. Dá. Eu comecei a fazer esporte, eu sou da ginástica olímpica de base, com 6 anos de idade. Hoje eu tenho 36. Nunca na minha história eu não fiz atividade física. Então, o que é muito estranho pra mim, a pessoa fala assim, eu não faço nada. Eu falo, oi? Mas como? Para mim, faz parte da Letícia. É algo que não... Eu tive momentos assim que ou pessoas que não fazem, talvez não fariam. Por exemplo, durante as gestações, minhas gestações eram alto risco, porque eu tenho trombofilia, nunca parei, até participei de campeonato de beach tênis grávida de 8 meses. Nossa. Fraturei o braço na época de ginástica, com pino, com tudo. Eu ia pro centro de treinamento porque eu não parava. Fraturei o pé em 2016, também foi uma fratura gravíssima. E eu treinava todos os dias. Eu penso assim, ó, é um membro que tá paralisado. O resto tudo tá ok. E conforme você treina, o corpo inteiro regenera. Então, as minhas recuperações, principalmente dessas de trauma, de fratura e tal, era coisa assim, de... muito rápido que eu me recupero. Como é importante você fazer a atividade física, a musculação, aquilo que dá, porque você vai ter um ganho. Com não certeza. Perde, não tem perda. E né? isso foi colocado na sua vida desde muito nova, né? Então, isso é muito importante. A gente colocar desde a infância, porque você convencer um adulto a fazer um tipo de atividade que ele nunca fez é muito mais difícil. É verdade. Se a gente já tem isso desde mais jovem, o corpo tem memória, o corpo tem, né, aquela memória que a gente fala muscular, quando a gente estimula, ele vai mais rápido. Exatamente. Mas isso não impede ninguém de começar, não importa a idade. Tem que começar. Basta o dia de hoje, né? Exatamente. Tem que começar. Tem que começar, com certeza. Mas assim, resumindo, eu sou... Além de médica geriatra, mãe, esposa, esportista, administradora de várias coisas. Aqui, Maria? Assim, então, eu não tenho marido? família aqui do meu lado, né? Todo mundo tá lá no interior de São Paulo, mas eu tenho suporte aqui da família do meu marido, né? Principalmente a minha sogra, que me ajuda em tudo, né? A minha também é uma rede de apoio pequena, mas muito consistente, muito importante para mim, e a gente tá indo super bem aqui, graças a Deus. Maria, como é importante nós termos pessoas ao nosso redor, né? A vida real exige boas conexões. E quando você falou da sua sogra, eu me emocionei, porque eu sou muito ligada à minha sogra. E existe aí um preconceito, né, das sogras. Esses dias eu estava conversando com a minha irmã mais nova, que acabou de casar, e vai morar perto da sogra. Eu falei assim, irmã, sogra é bem melhor que mãe. Sabe por quê? Porque a sogra te obedece. A mãe, ela faz o que ela quer com a criança, a sogra não. Eu falei assim, se você falar que a criança tem que dormir de cabeça para baixo, a sogra vai deixar de cabeça para baixo. Verdade, a sogra vai a sua mãe, ela fala, eu já criei vocês, não sei o quê. E eu fico, é bom ter pessoas, né? Bom, Como é bom. Por mais que é pequeno, a gente precisa amar as pessoas, né? Com Se doar, certeza. servir. Porque não é desafiador ser profissional, mãe e esposa. Né? A vida real, me conta um pouquinho, como que é, assim, a vida real
da Maria Fernanda? Então, assim, a gente vive tentando equilibrar tudo, né? Então, hoje eu tento fazer todos esses papéis que eu citei. É impossível, né, fazer tudo perfeito. E a partir do momento que a gente aceita isso, eu acho que as coisas ficam mais fáceis de equilibrar, né? Para eu conseguir hoje equilibrar a questão em casa com o trabalho, né? Eu falo, todo esse estilo de vida que é o saudável que eu tenho me ajuda muito. Tenho muito apoio, né, do meu marido, dessa pequena rede de apoio que eu tenho, que me permite sair trabalhar todos os dias. E eu faço terapia, né, para poder também, né, dividir de tudo. A gente traz muita coisa, né? Quando a gente vivencia aquilo que o paciente está me contando, né? É difícil a gente se manter separado. Eu me envolvo com família, não é só o paciente. Às vezes, o meu paciente, eu preciso falar com o filho, com o neto, com o cuidador, né, com o cônjuge. Então, normalmente minhas reuniões ou consultas, elas envolvem pelo menos 2 a 3 pessoas. Eu já fiz reuniões, consultas com 12 pessoas, assim, ao mesmo tempo. Então, tudo isso exige bastante de mim. Então, eu tento me cuidar e eu tô fazendo o que eu posso, mas hoje é cuidar da minha saúde mental, cuidar do meu corpo fazendo esporte. Eu tive uma mudança também muito grande do estilo de trabalho no último ano. Eu fiz parte da equipe da Santa Casa, daqui de Campo Grande, de geriatria e cuidados paliativos por 2 anos e meio. E amava também. Muito hospitalar é muito legal também, a gente ajuda muita gente. E eu acabei saindo por questões de dificuldade de horário. Tava difícil de eu equilibrar várias coisas, ficando quase 36 horas semanais na Santa Casa, né? Nossa, então, de abril para cá que eu fiz essa mudança de ficar só no consultório, só domiciliar e a telemedicina, só com meus pacientes, sem ter... Só que não é bem só, não é bem só, mas assim, ter essa mudança para eu atender os pacientes com mais qualidade, eu ter um tempo de mais qualidade com a minha família, né? E eu ser um pouquinho mais dona do meu tempo também, né? Que isso é muito importante. Meus filhos têm 5 anos, daqui a pouco não estão mais em casa, estão crescendo, eu preciso estar próxima, né? Então, foram as formas que eu tenho encontrado aí de tentar equilibrar, mas não é fácil ser mulher profissional, né? É desafio. E trazendo um pouco hoje para o que você cuida, vamos falar primeiro de uma das suas especialidades, vamos começar pela longevidade. Você já está cuidando do seu envelhecer, né? Porque aquilo que a gente estuda primeiro, reconhecer que somos seres humanos, né, normais, precisamos de ajuda, reconhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos de melhoria, às vezes que a gente não é 100% e tentar tirar um pouquinho daquele julgamento, né, de achar, meu Deus, eu não sou uma banha-mãe, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa profissional, eu poderia ser melhor. Quem não gostaria de ser 100% em tudo que faz? Mas nós precisamos de ajuda para conseguir reconhecer esses pontos de que, olha, eu só consigo até aqui, né? Eu sou humana, eu preciso do meu tempo. E é importante para que você não desenvolva doenças, principalmente as psicossomáticas, as emocionais, né? Que hoje eu vejo que é o que mais está atingindo a população. Falando um pouquinho do Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa e que é a perda da produção de dopamina, que é o hormônio da alegria. Exatamente. Né, do prazer, do bem-estar. Então, se nós não tivermos este olhar cuidadoso, primeiro para nós, para a gente se organizar o nosso mundo interior, organizar a nossa mente e poder enxergar como um todo, a gente é alvo fácil de adoecer também. Então, parabéns por você estar se cuidando e falar isso abertamente, porque tem pessoas que têm vergonha de falar, eu faço terapia, ou eu, né? Mas é necessário. A terapia não é só para quem está doente, né? Exatamente. A terapia é para que você não fique doente. Com certeza. Então, fala para nós um pouquinho, Maria, sobre o que é a medicina da longevidade. Isso, assim, quando a gente fala em especialidade, a minha especialidade é geriatria, né? A geriatria, pelo termo, né, é a parte da medicina que cuida das doenças do envelhecimento. Eu acho isso tão limitante, assim, a geriatria, ela engloba a longevidade, engloba as doenças neurodegenerativas, né, a neuropsiquiatria,
E, como todo mundo um dia vai falecer, os cuidados paliativos, porque é um ciclo, Sim, sim. né? É um ciclo da vida, é uma parte importantíssima da vida, né? E teoricamente, a geriatria é para quem tem mais de 60 anos, né? Uhum. Mas como quando a gente olha de uma forma mais ampla, nós estamos envelhecendo desde o momento que a gente nasceu, Sim, certo? sim, sim, Nós sim. encontramos o pico de algumas questões da nossa vida, pico muscular, pico ósseo, o pico de desempenho de certas coisas. Quando a gente vai ver, a gente começa a perder algum dessas picos da vida a partir dos 35 anos. A gente já começa. Nosso pico de massa muscular, sem a gente ter um Aham. incentivo, malhar muito, é com 35 anos. Então a gente já tem que pensar no nosso 60 mais muito antes, né? E é isso que eu tento fazer todos os dias, né? Então, assim, não existe uma especialidade longevidade. Uhum. Existe a compreensão do que é o processo de envelhecer. E Explica quando para ele nós esse começa, processo, então, né? Maria. Então, assim, ó, muita gente me pergunta, com que idade a gente vai para o geriatra? Hoje, eu tenho clareza que você fez 40 anos, você está autorizadíssimo a passar pelo geriatra. Nossa, mas com 40 anos? Sim, porque o geriatra, ele tem um olhar sempre lá na frente. A gente tem que cuidar do que está acontecendo agora. Mas tudo que a gente faz é pensando no futuro, né? Como é que vai ser a evolução desse paciente? Como é que a gente consegue melhorar esse paciente a longo prazo? A gente tem que estar antes para poder atuar. Né? E eu Uhum. acho isso muito bonito, que é uma área também da medicina do estilo de vida, a gente repensar os hábitos dele pensando no futuro. Muita gente busca o geriatra hoje quando já está extremamente adoecido. É Tudo verdade. bem, a gente está lá para isso também. Nós somos, talvez, a especialidade que conduz melhor os idosos mais frágeis, os idosos que tomam muitos medicamentos, aqueles que acabaram de sair de uma hospitalização. A gente faz muita diferença. Mas eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouquinho diferente para a especialidade e ver o potencial dela para prevenção, promoção de saúde e planejamento, né? Olha, eu E nunca tinha ouvido planejamento, isso, Maria, né? sobre o planejamento. E é um planejamento mesmo, né? A gente precisa Exato. pensar. A Bíblia fala assim: assim como você imagina na sua alma, assim você será. Eu me imagino extremamente jovem, fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, com os meus 60, 70, 80 anos. Uhum, Primeiro, pelo que eu faço, porque eu entendi a importância, né? E eu uhum. fico vendo, as pessoas às vezes falam assim, tchau, se cumprimenta, vai embora, fala assim, se cuida. E o que é se cuidar? Nós somos tão especiais, únicos. Não existe outro exemplar da Maria Fernanda, não existe outro exemplar da Letícia, Uhum. né? E eu só tenho isso aqui para cuidar agora. E tem gente que leva a vida como se não. E Eu de uma dependo. forma até um pouco assim, inconsequente, né? A gente tem que cuidar da gente, porque senão alguém vai cuidar da gente mais pra frente, né? E eu acho que é uma pergunta que eu faço para a maioria das pessoas sempre fala, eu nunca quero depender de alguém, né? Eu Uhum, não quero dar trabalho. A gente escuta muito isso, aham. né? E isso é perfeitamente possível se você assumir a responsabilidade pela sua saúde e pelo seu envelhecimento. Existe, lógico, uma questão cultural ainda do nosso país, Uhum. né? Uma questão, às vezes, até de falta de informação, de bons hábitos, dos pilares da longevidade, até pela condição até socioeconômica do nosso país, da questão educacional também, a falta de acesso a algumas informações e falta de acesso a um estilo de vida um pouco melhor, a nossa população ainda envelhece muito mal, né? Entendi. Envelhece muito mal, sem acesso. Quais são Mas os a gente está pilares, Maria? mudando. Você falou que tem alguns pilares. Quais são os pilares da longevidade? Então, os pilares da longevidade, eles englobam a saúde física, né? Uhum, Que está baseada no que você come, dieta, uhum, do quanto você se exercita, né? E das comorbidades que você tem ali. Então, você é dieta, exercício físico, né? Que representa a saúde física. A saúde mental, né? Que é uhum. um dos pilares fundamentais, que tem que ser uma vigilância, porque a partir dos 60 a mais realmente tem alguns transtornos que são mais comuns nessa população, transtornos de humor, por exemplo, então saúde mental, né? Aham. É sono,
né? Sono também é Importantíssimo, né? muito importante, qualidade de sono, quanto você descansa, né? Convívio social, né? O que você construiu ao longo da sua vida de rede, de relacionamentos, é um dos pilares fundamentais para se envelhecer bem, né? Eu achei muito interessante uma vez que a gente viu eu vi uma pirâmide, né? Como ter um estilo de vida saudável. E a base da pirâmide era uma mesa cheia de amigos sentados comendo uma alimentação saudável. Então não é uma Olha, que coisa só, legal. não é só você comer saudável. Com quem você está comendo, né? Com que tipo de exercício você está fazendo antes ou depois que você tem esse convívio social, que você está se alimentando direitinho. Então acaba sendo muito mais complexo do que a gente imagina. Então dieta, exercício físico, sono, saúde mental, convívio social. Assim, então, são os pilares fundamentais. E se a gente conseguir fazer um pouquinho por cada item, já é excelente, né? E esse pouquinho, Maria Fernanda, não é nada assim. Por exemplo, a pessoa chegou no seu consultório, tá com esses 5 pilares, vamos falar assim, extremamente bagunçados. E a pessoa, igual você falou, tem uma história. Você começa a fazer pequenos ajustes. O que seriam, assim, esses ajustes para quem está nos ouvindo falar assim, vou começar? Isso. E assim, a avaliação geriátrica ampla, que é o que guia a consulta do geriatra, ela envolve todos os pilares. Então, eu vou conhecer a biografia dessa pessoa, que é fundamental, cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história que a gente tem que levar em conta quando a gente vai avaliar a saúde dessa pessoa. Então, a biografia é fundamental, com quem ele está, quem que é a pessoa que está acompanhando, isso é muito importante. Eu pego toda uma relação dos históricos dessa pessoa de saúde, de doenças, a lista de medicamentos que essa pessoa usa, se tem ou se não tem medicamento, né? E aí eu vou pro checklist dos hábitos, né? Então, os hábitos, exercício, como é que dorme, o que come, se enxerga bem, se ouve bem. Então, assim, tem vários itens para eu chegar no final e entender quem é essa pessoa que eu estou começando a acompanhar. E quais são os objetivos dela também, né? Às vezes, uma mudança muito simples, retirar medicamentos que não fazem bem em determinada época da vida. Já é uma pequena mudança que eu já vi operar quase milagres. Olha, Medicamentos inadequados, por exemplo. Então, uma orientação correta de uso de medicamento ou uma orientação correta de alimentação. Ou, primeiro, vamos começar a movimentar esse corpo. Se não tem condições de fazer uma atividade física, vamos começar com uma atividade física dirigida, talvez uma fisioterapia, talvez uma outra tipo de exercício mais direcionado, individual, para depois tentar entender como essa pessoa vive para eu individualizar a prescrição. Não existe um plano de cuidados igual para ninguém. Nós Então, não somos por receita isso, de bolo, né? por isso, quando você vai atender o seu paciente com doença de Parkinson, é uma disfunção de um neurotransmissor, certo? Hoje em dia nós temos medicamentos que ajudam a produzir esse neurotransmissor. E a gente vê que isso não é o suficiente. Sim, não é. E a gente só consegue acessar as outras questões envolvidas em processos degenerativos ou em outras doenças se a gente tiver calma na consulta, dar tempo para esse paciente e a gente conhecer essa pessoa. Porque não entrou um paciente com doença de Parkinson, entrou seu José, de tantos anos, que nem você me apresentou, esposo de alguém, que tem filhos de alguém, que tem doença de Parkinson e vive de certa forma. A prescrição dele vai ser totalmente diferente de uma mesma pessoa com doença de Parkinson na mesma idade. Vai ser totalmente diferente, é um indivíduo diferente. E a gente tem que olhar dessa forma para as pessoas. A medicina tem que tentar resgatar isso. E eu acho que a geriatria também, ela está tentando resgatar isso de novo. Eu amo essa especialidade, porque muita gente fala assim, você parece aqueles médicos de antigamente. Eu falo assim, eu fico lisonjeada na hora que alguém fala isso. Nunca, mas não era né? para ter mudado. Onde que se perdeu isso? Né? Você ser um bom médico porque você tem interesse na biografia da pessoa. Né? Então, são pequenas mudanças que se a gente conseguir dar consistência, gente, muda tudo.
Maria Fernanda, tudo. você tem alguma coisa, a gente falando especificamente do Parkinson, algo que é sempre muito parecido? Ou que todos eles têm? Seja na parte emocional, na parte motora, na parte... Tem alguma coisa que fala assim, olha, O uma paciente com chave, Parkinson, ele tem um semblante, né, ele que às vezes chama muito, mas todo mundo fala doença de Parkinson, pensa em tremor, né, que é uma Aham. coisa que eu também tiro esse mito, sempre nem sempre o paciente vai ter Nem um sempre, tremor. eu tenho vários que não tem. Exato. A rigidez é o principal, Uhum. né, a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, é o Aham. principal. E uma questão que eu identifico muito nos meus pacientes, eles normalmente têm transtornos de humor associado, ou normalmente depressão. Né, depressão. Como você falou, está relacionado à produção da dopamina, lógico, né? Mas assim, normalmente os pacientes têm essa questão emocional comprometida junto com o movimento. Uhum. E se a gente não valorizar isso, você não trata o paciente com Parkinson, assim como você não trata nenhum paciente, Esse é só né? mais um que vai... E tem que ser questionado. Tem que ter uma busca ativa, porque normalmente é assim, você tem tremor, tá melhor, respondeu ao Prolopa, não, né? Canabidiol, agora meus alunos Canabidiol, né? perguntam, e o canabidiol? Eu falo, gente... Melhorou, não melhorou? Não, o paciente tem um sofrimento, né? Às vezes tá ali na cara dele, tá ali o semblante, olha para ele. É muito Exatamente. além do motor, né? É muito além do motor, né? Então, só que só consegue acessar se você prestar atenção, se você perguntar. Porque nem sempre o paciente vai, ainda mais homem, assim, é difícil de relatar Depende certo tipo de quem está junto, né? Depende, você tem que buscar ativamente, porque senão você não trata direito, né? Hoje eu atuo num consultório que é junto com um estúdio de musculação. Uhum. Eu não consigo imaginar nenhum tipo de tratamento de doença crônica que não envolva exercício físico. Doenças degenerativas que não envolvam exercício físico, né? Saiu recentemente um estudo apontando que agora você, na depressão ou na ansiedade, além de você prescrever o antidepressivo ou o ansiolítico, tem que ir na prescrição atividade física. E Né? sabe o que eu fico impressionada? É que a maioria só obedece o médico. Porque assim, eu sou personal trainer e eu tenho várias pessoas na minha família que são mais velhas. E aí me perguntam, ainda mais agora que eu tô estudando, o que eu faço? E aí eu falo assim, atividade física. É como se eu falasse, toma água. Nada, ninguém me escuta. Mas quando o médico prescreve, não, eu vou porque o médico mandou. E ainda tem muito que eu percebo o conceito de que só a musculação funciona. E hoje eu tenho visto que trazer de volta os movimentos naturais, a força orgânica, que é um pouco da base do que eu tenho estudado, eu venho do treinamento funcional, da performance, do emagrecimento, e eu vi os benefícios que tem a musculação, inúmeros, só que ela ainda trata o indivíduo isoladamente. Uhum. E o idoso, ou as pessoas que já estão acometidas de alguma doença, e até nós mesmos, porque eu tenho ainda alunos que não são, que eles têm poucas habilidade na unidade. A questão do agachar com eficiência, do rolar, do sentado, empurrado, puxar. Então, isso tudo influencia de uma forma muito interessante também para os benefícios de ganho de massa muscular. Uhum. Não só a musculação propriamente dita, porque tem Perfeito. muita gente que não gosta, que acha chato, que acha cansativo, que tem vergonha, né? Que tá ali todo mundo... É muito comum. A pessoa, não, eu não vou e tal. E eu tenho mostrado que você se desenvolver da forma como o ser humano precisa, porque eu costumo brincar com eles. A gente, na fase adulta, mal senta no chão. Por isso que desenvolve tanta lesão de coluna, de joelho, de quadril, porque você não usa mais a amplitude que o corpo consegue. Eu falo, o endereço mais longe que o nosso corpo chega é o chão. Então, eu uso muito a base do chão, movimentos naturais, desse ganho de força, e a força orgânica propriamente dita. Então, quando eles entendem como eles são fortes, eu tive uma aluna que ela veio com cirurgia de prótese nos 2 joelhos, e a nossa primeira aula, ela falou assim, eu não sento no chão. Eu falei, jura?
Não acredito. Eu falei, então tá bom. Coloquei ela sentadinha numa caixa e vamos conversando. Aí eu falei, senta aqui. Coloquei o step, ela sentou no step. E conversando, agora senta aqui. Eu tava no chão, no tatame. Aí ela sentou, ela não percebeu o que eu tava fazendo com ela. Aí eu falei assim, dá uma olhada em volta onde você tá. Ela, eu tô no chão. Eu falei, sim. Eu falei, você não pode limitar. Não se limite. Você não é uma doença. É o que eu falo para todos. Uma doença não define quem você é. Com certeza. Você tem uma história, você é um ser humano, você é incrível. E quando eles colocam o corpo para funcionar, que senta, que levanta sozinho, que puxa, e eu falo assim, é isso? Olha como você consegue. E aí ela sentou, levantou, ficou em pé e viu o quanto ela ainda era forte, porque ela chegou com muito medo. Ela falou assim, o meu maior medo é de morrer. Eu tenho muito medo de morrer. Aí eu falei para ela, não tenha medo de morrer. Porque isso vai acontecer com todo mundo. Eu falei para ela, tenha medo de não viver. Se você não se cuidar, você vai sobreviver. Talvez de uma forma muito pequena. Porque quem nos fez tem planos infinitamente maiores e melhores do que nós podemos imaginar. Então, é muito importante, eu estou assim, impactada, Maria, com o que você faz no seu consultório, de trazer mesmo quem são essas pessoas, que história elas têm. Eu estou assim, apaixonada pela geriatria. Não, eu nunca tinha tido esse olhar, com certeza daqui 4 anos serei sua cliente, não sua paciente, estarei lá com você, porque é muito lindo saber que tem pessoas que trazem de volta aquilo que está guardado. E olha que lindo, né, o que você acabou de falar, né? E você, ao longo de uma terapia de fortalecimento ali, corporal, muscular, você lembrar isso para o paciente. Essa mensagem maravilhosa do que é viver, que tem que aproveitar, que tem que olhar a situação de uma outra forma. Isso é maravilhoso e é complementar e é fundamental para qualquer tratamento, né? E é muito comum também falar, quando você fala de doença, que geriatra não tem medo de doença. Realmente, eu pego a lista, às vezes, de doença de um paciente meu, ela fala assim, tem uma neuropatia rara, mas assim, não me importa isso aqui. O que eu quero? Martelando, né? O que eu quero? Eu quero que você viva bem. Tem autonomia e tem independência. Não importa o nome ou o sobrenome. Lógico que a gente trata todas as doenças com protocolares, o que as diretrizes mandam, mas qual que é o meu foco? Qualidade de vida, independência e autonomia, né? Independência e autonomia são coisas diferentes, né? A independência é você conseguir fazer tudo que você consegue fazer de autocuidado no seu dia a dia sozinho. E a autonomia é você ter a questão cognitiva preservada para poder tomar decisões, né? Então, ter os dois, né? Então, realmente, doença, vamos tratar, vamos lá, temos um nome, temos um CID, mas o que me importa? Você não está sentindo dor, você viver bem, você conseguir fazer suas atividades. Eu perdi a capacidade de tomar banho sozinha. Vamos atrás disso, isso é importante para você? Vamos lá, vamos fazer o exercício. E essa questão também do exercício que você comentou, que não é só musculação. O exercício ideal para a pessoa que está envelhecendo, passou dos 60 anos, é o exercício combinado. É o combinado, né? Então, envolve aeróbico, envolve o fortalecimento muscular com carga e envolve treinos de equilíbrio, de flexibilidade, porque para você realizar certos movimentos, isso não é só força muscular. Você falou, é amplitude, é equilíbrio, coordenação, né? Tudo isso está envolvido e tem que ser trabalhado. Só a musculação não, é exercícios combinados, né? Mas tem que ter o exercício e o movimento. Eu também tô apaixonada pelo que eu tenho visto lá no seu Instagram, do seu trabalho. Eu quero ir lá ver, quero ir lá conhecer. Parece muito incrível, é diferente. Vai lá, você vai experimentar. Vamos lá. Você vai sentir, você vai ver como é bom. É bom você falar assim, meu Deus, às vezes eu mostro muito pouco, porque como eu vim da ginástica olímpica, o meu nível de flexibilidade e mobilidade é um pouco interessante, né? Então eu mostro pouco, é para a pessoa não copiar, porque eu falo, é o que você consegue. E é o que eu sempre falo para eles, eu vou te propor
algo. Se você conseguir, ok. Se você não conseguir, é a partir daí que nós vamos trabalhar. E aí nós vamos ganhando, né? ganhando. Eu postei um antes e depois de um aluno, de 90 dias de treino, ele estava extremamente colapsado em termos de estrutura. Até o queixo, ele é classe assim. E aí a gente fez, por coincidência, eu sempre tiro foto no começo do treino, no primeiro contato que eu tenho, e aí eu vou mantendo só para eu ver a evolução. E coincidentemente, coincidiu com 90 dias, assim, de treino. Outra pessoa em termos de estrutura. Quando ele olhou, ele falou, meu Deus, eu não imaginava. Por quê? Além de tudo, eu ensino o que é a estrutura humana, essa unidade, como que ela precisa funcionar. Por exemplo, eu falo para eles, a maioria dos idosos estão caídos assim, já tem aquela cifose acentuada. Né? Eu falo assim, vocês sabem quantos quilos pesa a cabeça na posição natural? 5 quilos. A cada ângulo que ela altera, tem cabeça pesando 60 quilos, aqueles... Imagina que estrutura que vai... Gente, põe 60 quilos na cabeça e fica. Não fica. Super difícil, né? E aí eu trago toda essa movimentação de reorganização de estrutura. Mostro as funções do pé, da mão, da caixa torácica, do respirar. Então eles aprendem o que eles fazem. E eu falo assim, eu não quero você dependente de mim. Porque o movimento é diferente do exercício. O movimento, você cria situações dentro da sua casa. Porque como você faz o domiciliar, tem paciente seu que não conseguem sair de casa, né? Tamanha dificuldade motora. Sim. Então, eu mostro para eles assim, você não precisa de mim. Se você todo dia senta numa mesma cadeira, se você começar a sentar numa cadeira 5 centímetros menor, você já vai estimular a sua estrutura de uma forma totalmente diferente. Muda o ângulo do tornozelo, do joelho, do quadril, da coluna, da cabeça, de várias. Então, eu mostro como se movimentar na cama, no sofá, como criar situações para ter o quê? Independência, autonomia, autoconfiança e liberdade. Com certeza. Porque eles ficam presos, tamanho medo de cair. Né, medo de fazer as coisas sozinho, de tomar um banho. Então, igual você falou, eu pergunto o que eles precisam, né? O que mais te incomoda? E aí eu começo a trabalhar daquele lugar. E quando a gente melhora uma parte, o todo responde. E é lindo, assim, é igual desabrochar de uma florzinha, sabe? Chega ali fechadinha, pequenininha, e conforme a gente vai trabalhando, vai mostrando, eles vão sentindo. No primeiro fala, eu não consigo, vamos experimentar? Então, eu pergunto se tem medo de altura, se tem medo de... O que gostava de fazer na infância. Eu tenho um que falou que ele, na época morava na fazenda, que eles brincavam de perna de pau. E disse que os mais corajosos, a perna de pau era enorme. Ele falou que ele era meio medroso, ele fazia mais baixinho. E tá bom. E ele era assim, tava bem... com bastante perda de movimento, de coordenação. E aí ele, olha o trabalho que ele teve. Eu falei assim, eu não conheço, eu nunca andei de perna de pau, eu gostaria de ver como que é. Acabou o assunto, seguiu a aula, ele foi embora. Acho que uma semana depois, ele saiu, comprou o material, fez a perna de pau, trouxe a perna de pau e andou. Eu chorava, igual criança. Sensacional. Eu e ele, eu falei assim, olha o que você acabou de fazer. Que, meu Deus, foi lindo, porque assim, ele lembrou quem ele era, o que ele já fez, o que ele ainda pode fazer. Então, nós não podemos nos limitar. A gente não pode aceitar um diagnóstico como uma sentença. Falou assim, ó, acabou para você, não tem mais jeito. De jeito acabou. Nenhum. A pessoa que me deu o primeiro podcast, ela disse que o médico falou assim para ela, você tá com Parkinson. Disse que pegou um lenço e colocou assim, ó, pode chorar, todo mundo chora. Eu achei tão frio, tão... É uma notícia que você não dá assim, toma aqui, ó, chora, todo mundo chora. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Eu fiquei bem impactada com isso. Tenho certeza que não é o perfil da Maria Fernanda, né? Porque a gente precisa acolher. Mas, Maria, eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as principais doenças neurológicas dentro da geriatria? O que tem sido mais comum, assim, e até as um pouco mais raras, mas também que tem aparecido só para as pessoas terem um alerta, assim, do que está acontecendo no que você tem?
São 2 grandes grupos, né, são os transtornos de humor, né, que são os mais frequentes, a depressão ou ansiedade, né, que muitas vezes até mimetiza outras coisas, mas a depressão e ansiedade, e no outro grupo as doenças neurodegenerativas, que incluem, né, que são as demências, né, doença de Alzheimer, né, demência vascular, doença por corpos de Levy, demência associada à doença de Parkinson, que ela é diferente, e a doença de Parkinson, né, que entra também no grupo das neurodegenerativas. São as principais. Faz parte da rotina do geriatra rastrear isso pelo menos anualmente. Então, mesmo que o paciente não tenha nada, nenhuma queixa, faz parte, nós temos formulários, nós temos treinamentos para poder ir captando informações para a gente pegar isso de forma mais precoce possível. Que quanto mais precoce, melhor. Nós tratamos e fazemos a intervenção adequada o quanto antes. Mas assim, ó, é muito frequente. É quase 100% do meu consultório. Ou transtorno de humor ou alguma doença degenerativa. Neurodegenerativa. E os exames não são feitos assim, não é por exame de sangue que você detecta. Não. É por conhecimento mesmo. Não, é na história clínica e nós temos instrumentos de rastreio. Nós temos, por exemplo, algumas escalas para detectar depressão, que no 60+, no paciente com mais de 60 anos, não é igual à depressão do jovem. O transtorno de ansiedade também não é igual a gente vê no paciente mais jovem. Então, ele é diferente, a gente tem que buscar outras coisas, né? A gente raramente nós vamos ver um paciente com mais de 60 anos, com um quadro depressivo, de alguém chorando ou triste. Ah, estou triste, estou desmotivado. E assim, não é assim a depressão. Eu tenho vários pacientes que buscam o consultório com dores, com insônia, com ganho ou perda acentuada de peso, e quando a gente vai procurar, a gente está diante de um transtorno de humor, né? E assim, e o segundo grupo, que acho que é a maior busca hoje também do geriatra, muita gente assim tem medo de ter algum problema de memória, por exemplo, doença de Alzheimer, né? E nós temos também escalas de rastreio, em que a gente tem toda uma pontuação de acordo com a escolaridade da pessoa, o quanto é normal ou não, o quanto a gente tem que ficar atento ou não, o quanto que essa queixa, que a minha memória não está boa, ela deve ser investigada ou não. Toda queixa de memória deve ser investigada. Uau. Toda, tá? Porque às vezes o paciente vai lá e me procura achando que está com doença de Alzheimer e às vezes tem uma doença obstrutiva do sono, uma apneia. E o quadro é igualzinho. Fica com a cabeça ruim, não consegue lembrar das coisas. Só que a gente vai investigar. É uma apneia do sono, a gente resolve com CPAP. Ou é um transtorno de humor, a gente resolve com um antidepressivo, né? Então, a importância de se buscar precocemente. Não esperar o adoecimento, ou às vezes a irreversibilidade de algumas coisas, para a gente buscar, né? E é isso que eu tento nesse movimento do estilo de vida, que eu tento colocar nas minhas redes sociais. É isso. Vamos fazer o básico bem feito, né? Para a gente não precisar ficar correndo atrás da doença, né? O básico funciona. E a longo prazo, então, é perfeito, é o que você precisa. E o quanto antes isso ser começado, essa mudança de estilo de vida, melhor, né? A gente vai se antecipar ou se preparar melhor. Como você disse, quando você fraturou o seu braço. Você estava lá treinando, se recuperou assim, ó, super bem. Então, é a gente se preparar para as adversidades que o envelhecimento vai te trazer. Eu não vou te falar que você vai viver até 100 anos perfeitamente igual quando você era jovem. Não. Mas a gente sabe o que vai acontecer em cada década de vida. O que acontece nos 40, o que acontece nos 50, nos 60, nos 70. A minha missão é tentar antecipar e te preparar para quando alguma adversidade acontecer, você sair com a menor lesão ou incapacidade dessa situação possível, né? Que legal. É isso. Né? Maria, essas doenças, a maioria, ela é genética ou ela é adquirida ou desenvolvida? Como que é? Adquirida. Todas. Assim, existem casos, assim, existe um risco aumentado de ter certas doenças de acordo com a sua herança familiar. O histórico familiar é investigado, né, ao longo de toda a avaliação geriátrica. E existem alguns transtornos que o risco aumenta se você tem algum ente
algum parente próximo com a doença. Alguns distúrbios psiquiátricos, por exemplo, algumas tendências a ter transtorno de humor, às vezes são herdadas, tá? A herança, por exemplo, de doença de Alzheimer, o que é genético é o raro do raro do raro, corresponde a 1% dos casos. O restante está associado ao seu estilo de vida. Quem tem mais chance de ter doença de Alzheimer quando vai envelhecer? Quem não fez atividade física, quem está acima do peso, quem fumou, quem tem pressão alta, risco cardiovascular aumentado, quem tem diabetes. São só coisas adquiridas. E tem gente que fala assim, não, eu tô acima do peso, mas eu não tenho nada. Tô perfeito. Então, vamos pensar direito, vamos olhar, a gente tem que mostrar às vezes para a pessoa, porque ela não enxerga. Sem querer, assim, padronizar, nem sem preconceito, sem nada disso. Mas ser obeso, ter sobrepeso, não é normal. Não né? é normal. Não é. Por mais que os seus exames de sangue estejam, sua glicose está normal, seu colesterol está normal, você está normal, mas não está normal. A obesidade é uma doença, né? Metabólica, complexa, né? Ela é multifatorial, tem várias questões e a abordagem dela também tem que ser dessa forma, né? Não é só com remédio, não é, ela tem que vir com várias frentes, né? Mas, assim, uma coisa só, que assim, se existe algum momento que eu viro e falo, eu acho que eu prefiro que você esteja um pouco acima do peso, eu prefiro que o meu paciente, com 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, ele esteja até um pouquinho acima do peso do que magro demais, né? Nessa fase da vida, após 60 anos, baixo peso traz algumas complicações também gravíssimas para a vida, né? Então, ser muito baixo peso, a parte nutricional é uma outra avaliação super ampla que a gente faz na consulta geriátrica. Normalmente a gente acaba trabalhando junto com o nutricionista, porque a perda de peso para o idoso nessa faixa, ela também tem vários problemas. O ideal, estar no peso normal, não perder peso. Aí eu prefiro até que você esteja um pouquinho acima do seu peso, um sobrepeso, do que baixo peso. É no único cenário que eu falo essa frase. No restante, obesidade é uma doença. Entendi. Maria, você tem uma referência na sua família, o seu olhinho até brilhou, quando se fala em longevidade, que é o seu avô. Você sempre viu o seu avô fazer o quê? E você falou para mim que ele foi a sua referência, assim, de um envelhecer bem. O que você pode nos dividir com a gente o que o seu avô representa para você até hoje dentro do seu trabalho? Seu Valdemar Guerini, meu nono, né? Completou 94 anos, agora dia 15 de novembro. E ele é um longevo que vive muito bem. Ele ainda tem autonomia preservada, a memória dele é perfeita, tá? E ele também consegue fazer todo o autocuidado dele, se precisa, ele é independente, tá? Ele não é um modelo, que eu acredito, assim, perfeito de saúde, porque ele tem alguns problemas de saúde, e por mais que eu insistisse muito ao longo da vida, ele só começou a fazer exercício físico aos 93 anos. Uau! Olha, nunca é tarde para começar o exercício físico. Exato, depois de muita insistência. Mas o que eu acho que é o principal, né? O meu avô, ele sempre soube se posicionar, né, assim, ao longo da vida. Ele sempre se expressou muito bem. Ele nunca foi aquela pessoa de guardar rancores. Ele falava tudo que ele pensava, foi criando, né, vínculos ao longo da vida. Ele é muito amado, né, pela família toda, pela comunidade em volta ali na cidade. Então, ele sempre criou bons vínculos ao longo da vida. Tanto com família e com pessoas, né? E eu acho isso fundamental. É aquilo que a gente falou, é um dos pilares, né? E sempre cuidou, né, também dessa questão da saúde mental, né? Sempre trabalhou muito a vida toda, apesar que ele não fazia exercício, sempre foi muito ativo. Eu via meu avô entrar em canavial até os
até mês passado. Então, ele entra ainda. Então, eu acho que, assim, é permanecer ativo, fiel à sua identidade, o que você gosta de fazer, né? Dizer o que pensa e cuidar da saúde. Ele é diabético. Uhum. Eu cuido dele hoje em dia, eu sou a médica de referência dele, e assim, ele é diabético. E quando ele descobriu diabetes, há mais ou menos uns 20 anos atrás, ele foi no endócrino, e o endócrino falou, a partir de hoje, você não pode comer açúcar. E ele nunca mais comeu mesmo, foram alguns momentos. O que você fala pra ele, você precisa fazer aquilo pra sua saúde ficar boa, tomar determinado medicamento. Ele faz exatamente o que você mandar. Então, ele tem disciplina. Porque tem pessoas que, assim, vai no médico, sabe o que tem, pronto. Sim. Acha que não toma remédio, então, não assim, muda a alimentação, não muda os hábitos. Ele cuida da alimentação, ele toma medicamento direito, agora está fazendo atividade física. E, assim, eu acho que ele sempre... faz de atividade física, Maria? Ele faz exercício físico, ele faz com uma fisioterapeuta, né? Ele faz 3 vezes por semana, exercícios físicos, assim, resistidos e treinos de equilíbrio, porque ele tem uma neuropatia diabética, ele dificulta um pouco para ele caminhar. Então, ele faz treinos de equilíbrio e fortalecimento muscular. Que bonito. É isso que ele está fazendo. Assim, com muito custo. Ele fez uma cirurgia de uma colicistectomia, tirou a vesícula há mais ou menos 6 meses atrás. Aí ele só fez o exercício por causa da cirurgia. Então ele começou bem recentemente, mas ele sentiu a necessidade de fazer. E foi prescrito e ele faz. Então eu acho que é disciplina, né? Ele gosta muito dele, ele gosta da vida dele, ele sabe aquela pessoa que é muito bem resolvida. Então eu vejo esses aspectos. A saúde, como eu falo, tem várias coisas. Ele é diabético, tem várias coisas. Mas não é só isso o sucesso do envelhecimento, né? É ele ter o papel dele, ter autoestima e a disciplina que ele tem aos 94 anos. Eu acho que isso é muito fundamental. Você sempre viu, então, o seu avô muito feliz, assim, muito alegre, muito grato pela família, pelos amigos, pelo trabalho. Ele nunca deixou ninguém apagar quem ele é. Exato, nunca. Ele é a pessoa que vai lá até hoje no mercado ver quanto custa o macarrão, que é o prato favorito dele, né? Então, e a gente oferecer isso para ele, mesmo depois dos 90 a mais, né? Então, ele tem um suporte familiar muito bom lá, graças a Deus. Minha tia, meu pai, meus tios estão sempre presentes, então, muito bom, é muito bom. Ele tem autoestima, sabe? Se você for pegar o que é o principal, é a pessoa que tem autoestima. E aí se cuida, né? Se cuida. Nós precisamos vir em primeira pessoa, né? Porque a Bíblia fala, ame ao próximo como a ti mesmo. Às vezes, ao longo da vida, a gente se anula pensando, ai, mas é minha mulher, ai, meu filho, ai, meu neto, ai, não sei quem, eu não sei quem. E esquece do que gosta. Quem é você? O que você gosta de fazer? O que te traz alegria? O que te traz prazer, bem-estar? O que para você te brilha os olhos? Que música que você gosta? Onde que você gosta de frequentar? Às vezes eu pergunto isso para os meus alunos e eles... Às vezes não trabalhou toda a vida toda ou não parou para prestar atenção ali no que ele gosta. Quem sou eu na ordem do dia? Isso é fundamental quando a gente fala em saúde, para manter, para ter uma boa resposta ao longo do tratamento. Hoje, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma visita domiciliar e na prescrição dessa paciente, eu sentei com a principal cuidadora e o outro cuidador, familiares, né? A minha prescrição foi, o que ela gosta de fazer? Ai, trabalhar, mas ela não consegue mais trabalhar. Eu falei, mas aonde ela trabalhava? Aqui, nessa mesa. Pronto. Por mais que ela não consiga trabalhar, a memória dela, que ela se vê, que ela se reconhece é quando ela trabalhava. Então, vamos sentar ela aqui na cadeira. Ela vai lembrar da cadeira, ela vai lembrar do fato dela estar sentada, ela vai pegar uma agenda que ela costumava folhear, uma caneta que ela segurava. Tudo isso é muito melhor, às vezes, do que eu dar um calmante para ela não ficar agitada no final do dia. Ela só queria... É ter uma rotina, trazer a biografia do paciente. Eu falo muito isso. Vamos trazer a biografia. Porque não adianta eu prescrever para ela que ela tem que ouvir música se ela nunca ouviu música. Ela gostava de trabalhar. Então, vamos recuperar o que era o trabalho dela? Ela era advogada. Ela é advogada. Então, assim, memórias, é trazer isso para o tratamento. É isso que faz toda a diferença. E é no que eu acredito, é o que eu vejo, né? Ainda mais quando eu entro no domicílio das pessoas, como é rico. Como eu tenho informação, né? Eu fico vendo, às vezes,
eu também tenho alguns em domicílio que às vezes eu preciso tirar. Que é ali que vem a paralisia agitante, que é ali que vem o... Esses dias teve um que teve um acidente de carro, ele ainda dirige, e bateu o carro. E ele machucou o rosto e tal, mas ele ficou muito abalado. Ele colapsou, travou. Não tinha nenhum... Não me deixou atendê-lo, nem um dia. Acho que eu fiquei uma semana assim, cólicas em casa. Na outra semana eu falei pro cuidador dele, falei assim, eu vou, porque eu tava pra ter um treco. E eu fui, eu cheguei, ele tava na cadeira de roda, ele não conseguia erguer a cabeça. Ele pediu ajuda até, eu não entendi, que era pra fazer assim, que ele não tinha condições. Aí eu respirei fundo, eu falei assim, olha, qualquer pessoa que senta no banco de um carro corre o risco de sofrer ou causar um acidente, ponto. Então, vamos acabar com essa culpa? Acabou. Você, ser humano, entrou no carro, bateu o carro. Ponto final. Você não morreu, a pessoa não morreu. Chega. Você não tem culpa. Porque com certeza estava assim, eu falei, por que você vai dirigir? Você é teimoso, você não sei o quê. Então, assim, dentro de casa, só coisa negativa, negativa. Você isso, você aquilo, você aquilo. Ele se sentiu a pior das pessoas. E eu falei assim, parou. Acabou. Você é outra pessoa. Chega. Não tem mais julgamento sobre você. Tá tudo bem. Aí ele me olhou. Sabe quando eu senti que a pessoa voltou? Que tava assim, um corpo. A hora que voltou, que me olhou no olho, eu peguei na mão dele e falei assim, ó. Eu sou cristã, eu acredito muito, né? Eu peguei na mão dele e falei assim, ó. A Bíblia fala assim, ó. Porque eu, o Senhor, o seu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudarei. E eu falei isso para ele. Eu falei assim, eu estou aqui para te ajudar. Vamos levantar? E aí ele ficou em pé, igual uma florzinha, ficou em pé, desabrochou. Eu falei assim, é essa pessoa que é incrível, que tem uma história incrível, que construiu uma família maravilhosa, que era lavador de carro e construiu um império. É essa pessoa que merece desfrutar de tudo isso. Então eu falei, ó, acabou. Maravilhoso, Chega, maravilhoso. ele só precisava entender que tá bom, você bateu o carro, ó, vamos seguir? É importante. Eu li sobre você também, Maria Fernanda, que você deu uma boa estudada sobre a Zona Azul, as Blue Zones, né? Fala um pouquinho pra gente aí, quem quer ter, né, acho que ia ter até um episódio do Netflix, se eu não me engano, que eu assisti. É uma minissérie. Uma série, uma minissérie, eu não sei. Do Netflix. Isso é muito interessante, né? E você falou de uma questão muito importante, que é mais um dos pilares da longevidade, que eu tinha esquecido, que é a espiritualidade. É um outro pilar fundamental. As Blue Zones, até vou falar disso numa das Blue Zones. As Blue Zones são regiões, né, do mundo, não são países, são cidades em determinados pontos do mundo em que a população é mais longeva do que a média do mundo todo. Eles fogem da curva do seu país, né? E tem um pesquisador, já tem várias pesquisas sobre isso, eles tentam encontrar um motivo para isso. E nunca é um motivo só, mas assim, estudando a população, o que eles encontraram? Uma das cidades é no Japão, é Okinawa, né, no Japão, e lá eles identificaram que as pessoas envelhecem melhor pela alimentação, pela questão da dieta, e suporte os vínculos sociais ao longo da vida, suporte familiar e senso de comunidade. Foi o que eles encontraram de mais frequente quando conversavam com pacientes de 105, 102 anos, que estavam lá fazendo afazeres em casa, quando se perguntava, encontraram muitas coisas que batiam na dieta e na questão de suporte familiar. Tem uma outra região, que é nos Estados Unidos, em que também uma pequena cidade, que ela é toda cristã, evangélica, tem uma religião determinada. Então, tudo que eles encontraram na longevidade lá estava relacionado ao exercício da espiritualidade. E também a questão de senso de comunidade. Já tem muitos cientistas que se diziam ateus convertidos ao cristianismo. Né? Eles têm... A ciência tem provado a Bíblia. E isso é mensurado em alguns estudos. Pacientes que têm espiritualidade, têm fé, nem
nem falo em religião aqui, é fé. fé, espiritualidade. Elas vivem mais, com mais qualidade, e elas passam por intercorrências como uma hospitalização, um acidente, um trauma, muito melhor do que quem não tem, né? Foi comparado, medido, Eu né? não sei onde que eu vi um estudo que avaliaram a atividade cerebral durante a oração. E como áreas do cérebro são extremamente ativadas, poderosas, quando a pessoa está orando. Tem uma neurocientista que eu sou apaixonada nela, a doutora Caroline Leaf. Ela escreveu um livro que chama Ative Seu Cérebro. Ela é incrível. E o livro dela é baseado em ciência e Bíblia, né, de espiritualidade. E tem um momento do livro dela que me chamou muito a atenção. Ela falou assim, ó, se aquilo que a ciência me fala, eu não consigo provar na Bíblia, eu duvido da ciência. Porque eu acho que a mensagem principal da Bíblia é sobre a renovação da mente. Se você não renovar, ser o seu culto racional, você decidir acreditar em pessoas como você, Maria Fernanda, que está mostrando que é simples você ter realmente uma mudança de vida quando você olha para sua história, para quem você é, por tudo que você passou, por tudo que você criou, às vezes momentos desafiadores, às vezes momentos muito felizes, mas formou-se uma pessoa que tem uma história. Então, se o seu culto racional não for assim, ó, talvez olhar para o meu passado, aquelas coisas que foram muito ruins e ressignificar e saber que eu posso fazer diferente, embora eu venha de um ambiente talvez tóxico, mas eu posso optar em renovar, em olhar, Sim. olha, essa pessoa deu certo, eu também posso dar certo, né? Histórias parecidas e você usar de referência e falar assim, não, eu decido escrever uma nova história e fazer diferente. Então, quando você decide renovar sua mente, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade daquele que te criou. E o que eu sempre falo para os meus alunos, nós temos um manual. O ser humano tem uma forma de funcionar. Assim como o remédio que você prescreve, quando você compra um celular, que você olha o manual, olha, você tem que dar tantas horas de carga, você tem que portar o aplicativo, vai funcionar. Nós somos assim. E o que mais me encanta quando a gente traz quem somos, é que você está nas suas mãos o poder da vida e da morte. Se você só acredita naquilo que é negativo, aí a questão das conexões, porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, já estudaram isso, Sim. né? Então, se você está num ambiente tóxico, você vai se intoxicar. Mas se você decide criar uma outra atmosfera, você vai se desintoxicar, né? E você vai viver o novo. E o novo precisa de espaço para que as coisas aconteçam, né? A renovação da nossa mente. Por isso que é tão importante trazer pessoas como você para falar desse conhecimento de que a medicina tem que ser como antigamente. Aliás, não deveria ter mudado. Exatamente. Nós precisamos. Muito nisso. Os meus alunos, às vezes, é difícil, como vai perdendo, né? Tendo algumas perdas progressivas, a fala, por exemplo. A comunicação é complicada. Às vezes você não entende. Enquanto eu não entendo, eu falo, fala de novo. Não, repete, mas não entendi. Às vezes está assim, se falar assim, não vai ver, eu falo, ó, ergue, abre espaço, conversa comigo. Então eu mostro para eles que se parar de falar, vai parar. Aquilo que você não faz, literalmente, some, desaparece. A gente precisa cuidar. E é interessante. Não, eu acredito muito nisso. A espiritualidade. Que você falou assim. Eu acho que a gente tem que ver o quanto nós, como indivíduos, nós somos várias partes. Não dá pra gente olhar só para uma, né? E falar, eu vou mudar só isso aqui e não mudar o resto, né? A gente tem que mudar o ambiente que a gente vive, o que a gente coloca para dentro como alimento, o que a gente faz. Tem que ser pensado tudo nisso e tem que ser resgatado na consulta médica. E a gente precisa ser intencional, né, Maria? Não basta só tratar a doença. Isso eu vejo todos os dias. Então, saúde não é somente ausência de doença, né? Exatamente. É outra... Essa palavra saúde, ela tem outro significado, né? Não é só
doente, estar doente. Não. É. Tem várias... E eu tenho muitas essas coisas com palavras, sabe? Por exemplo, eu não gosto da palavra, por exemplo, idoso. Idoso, por definição, é quem tem idade, né? Uhum. Mas, assim, eu não acho que idoso representa todo envelhecer. Eu acho que é uma palavra que ela já tem uma conotação do envelhecimento com adoecimento. Uhum. Eu acho que tá meio enraizado nisso. Idoso. Eu não vejo uma palavra muito positiva quando a gente fala, né? Então, por isso que eu até evito falar em alguns momentos isso. Eu prefiro falar meu público 60 mais. Eu uso muito isso. Se você é da minha equipe 70 mais, né? Eu uso 80 mais, meus 90 mais. Porque é tão heterogêneo. A idade é só um número mesmo. Eu pego pacientes tão diferentes com 65 anos. Gente, pode ser uma pessoa... uma referência na minha vida maravilhosa. Assim, 90 anos, o que você imagina? Podem ser tantas pessoas diferentes que eu acho que só assim... Até por essa diferença de ser tão heterogêneo, eu gosto assim, ó, os 60 mais. Aí representa, pode ser de qualquer jeito. 70 mais, pode ser de qualquer jeito, né? Então, eu gosto muito dessas questões das palavras, né? E eu gosto de... Você vai ver, na maioria dos meus posts quase não tem idoso, vai procurar, quase não tem escrito idoso, né? Mas, poxa, geriatra, não vai falar de idoso? Vou escolher outro termo, porque eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa ideia de associar o envelhecimento à doença. Isso não é normal. O envelhecimento não tem que ter necessariamente uma doença. O que é um envelhecimento, para você, a sua opinião, o que é um envelhecimento normal? Um envelhecimento sadio é a gente levar em consideração todos os pilares que a gente conversou e a pessoa conseguir ter independência. Eu acho que assim, eu falo, pode ter doenças, a gente convive com elas, a gente faz o plano de cuidado com elas, né? Mas o envelhecimento saudável, para mim, é você chegar à idade que for, tendo autonomia e independência, sendo funcional. Sendo funcional, né? E tem gente que é muito funcional, às vezes, sentado o tempo todo. Tem gente que não precisa andar para ser funcional também, né? Você adapta uma cadeira, adapta um andador, e eu sou por funcional. Exemplo, né? Exato. Eu sou funcional e independente, né? E ter autonomia, acho que é isso. Por isso que eu falo que a gente não tem medo de doença, não tem medo dos remédios que toma. Isso faz parte de alguns pacientes. Eu tenho pacientes que não tomam nada, que não têm doença nenhuma. Mas o importante é o final, o resultado final que eu quero para eles. Qualidade de vida, independência e autonomia. Ai, né? Que lindo, Maria. Foi muito bom te ouvir, muito bom. Quero te agradecer por ter compartilhado um pouquinho daquilo que você tem para doar. Espero que chegue no mais profundo do coração de quem estiver nos ouvindo, nos assistindo. Como te encontrar? Porque eu tenho o seu celular particular, né? É fácil eu te encontrar. Então, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, como encontrar a doutora Maria Fernanda, geriatra? Então, perfeito. Então, como eu atuo no consultório, né? Então, hoje eu atendo no Instituto Baixe, né? Fica ali próximo do Carandá, na Nelly Martins. É um estúdio, tem uma academia maravilhosa, tem outros profissionais incríveis que têm essa mesma linha de pensamento aí, de qualidade de vida, de funcionalidade. Então, eu atendo lá hoje, todos os dias, e também atendo em domicílio, tá? Então, tem todas as minhas informações, e também na telemedicina. Todas as minhas informações estão nas minhas redes sociais, né? No Instagram, que é @doutora Maria Fernanda Guerini, né? Aí lá já sai o link certinho já para agendar ou domiciliar ou consultório. Eu amo falar de envelhecimento, então eu tô tentando colocar conteúdos lá, porque eu acho que faz parte a educação da população, informação sobre certas coisas, para o paciente buscar a ajuda especializada, né? O quanto antes, para a gente fazer o melhor plano de cuidados, tá? Mas ali no meu Instagram tem todas as informações. Vai ser um prazer. Aí, quem quiser conversar sobre envelhecimento e antes com 40 anos, eu acho que já tá super bem encaminhado pra gente começar um plano maravilhoso. Que legal. Bom, esse foi o nosso bate-papo com a doutora Maria Fernanda Guerini, médica geriatra, apaixonada pela vida.
E vai ficar descrito aqui no link desse canal, as redes sociais da doutora Maria Fernanda. Entre em contato com ela se você teve algum tipo de dúvida e quiser compartilhar. Enfim, siga nas redes sociais, que é uma pessoa que vale muito a pena, porque o conhecimento, ele é libertador. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, obrigada, Maria, pelas suas verdades. Tenho certeza que quem estiver nos ouvindo vai se sentir muito cuidado, muito amado, muito especial, que foi o que eu senti de ouvir um pouco mais da doutora Maria Fernanda. Muito obrigada por ter dividido esse momento conosco. E eu espero você no próximo podcast dos Movimentos que Curam. Nos vemos lá.